A comunidade é gerada pela palavra de Deus. Nós escutamos essa realidade na narrativa da primeira leitura, quando o povo judeu, voltando do exílio da Babilônia, só reencontrará a sua identidade, as suas raízes, a partir da escuta do livro da lei de Deus. A partir desse momento, a comunidade judaica alicerçará a sua identidade religiosa, não tanto no sacrifício do templo somente, mas a partir da escuta da lei de Deus. O livro que foi reencontrado, o qual Esdras lê diante de toda a Assembleia do povo de Deus, é o livro do Deuteronômio. A espiritualidade do Deuteronômio, baseada na releitura que os profetas, assim como Jeremias e seus companheiros fizeram da lei, é olhar a palavra de Deus, os livros da lei de Deus, não só no sentido de obrigação jurídica, como uma lei que deve ser obedecida a todo custo, mas antes como um diálogo de amor entre Deus e o seu povo, que fazem uma aliança, quase como uma aliança de casamento, baseada na lei. Então a lei de Deus é amor, é relação, é diálogo entre Deus e o povo, mais do que uma obrigatoriedade. E é somente na escuta da lei de Deus, da palavra de Deus, que o povo se constitui como povo de Deus. No Novo Testamento, mais do que a escuta de um pergaminho, de um livro, de um escrito, de uma literatura, a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, nos testemunha São João. Hoje, no Evangelho, a palavra passa de ser uma profecia escrita num rolo, num pergaminho, para uma pessoa. Jesus toma uma profecia messiânica de Isaías e diz o quê? Hoje esta passagem se cumpre, porque hoje essa passagem deixa de ser apenas a letra escrita num livro, num rolo, no pergaminho, e passa a ser eu mesmo. Ele, que é o verbo, a palavra verdadeira, do qual todas as palavras escritas no Antigo Testamento são apenas uma preparação. Hoje, Jesus mostra os seus carismas que recebe do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, ou Ele me consagrou. E a partir dessa consagração, eu exerço os 5 carismas que o Messias deve exercer. Anunciar o Evangelho, a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, dar a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça, o ano da misericórdia do Senhor. Esses são os 5 carismas do Cristo, do Messias, do ungido, do Senhor, que Jesus diz que é Ele mesmo e Ele deve exercer. Essa proclamação inicia dizendo que o Espírito do Senhor me consagrou com a unção. A palavra Messias, que é sinônimo de Cristo, significa aquele que foi ungido. E a prática da unção no Antigo Testamento consistia em que, antes de um profeta, um sumo sacerdote ou um rei iniciarem suas funções, geralmente ele era ungido com o óleo da oliveira, que é símbolo do Espírito Santo, por algum profeta. Basta lermos a história de Saul, de Davi, de Salomão, que sempre antes de exercerem o reinado em nome de Deus,
um profeta sempre aparece e o encharca com óleo. O óleo da oliveira era guardado num recipiente, numa espécie de chifre, e o profeta derramava tudo na cabeça daquele que era ungido, de forma que não era só como no batismo ou na crisma, que o ministro da igreja, ministro ordenado, passa apenas um pouquinho de óleo. Não, era banhado no óleo. O óleo primeiramente caía sobre a cabeça e descia banhando todo o corpo. E aqui nós entendemos o que Paulo está dizendo na segunda leitura, sobre os carismas. Primeiro Paulo afirma, Jesus Cristo é a cabeça. Depois, cada um batizado é membro do corpo de Cristo. Então, como se dava a unção, o óleo, que é símbolo do Espírito Santo, primeiro caía sobre a cabeça, e só depois de cair pela cabeça, descia e banhava, encharcava todo o corpo de óleo. O Espírito Santo, que suscita os carismas messiânicos, esses 5 aqui no Cristo, primeiro é dado a Jesus Cristo, e somente depois de ser dado a Jesus Cristo, a cabeça da igreja, é dado a nós, membros do seu corpo. E é justamente a partir disso que nós encontramos na segunda leitura de hoje a diversidade de carismas no único corpo de Cristo. Mas esses carismas todos nascem dos 5 carismas messiânicos dados pelo Espírito a Cristo. Porque antes de pertencer a todos, é preciso que pertença a um. E esse um é nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja. Amém.